Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal e já sabem qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Hoje eu não quis nem esperar o restante das entrevistas. Falei, pô, acho que vai ser legal hoje eu esperar a entrevista do Vitor, do Paulo Brax, mas fui preparando toda a estrutura do pós-jogo aqui. Falei, prepara, me avisa aí se for rolar, porque eu preciso gravar esse pós-jogo cedo hoje para alcançar o maior número de pessoas possíveis, porque hoje foi um vexame histórico e um vexame recheado de elementos que agravam essa situação. O Galo perdeu para o lanterna do campeonato chileno. O saco de pancadas do grupo e da Copa Sul-Americana, de um modo geral, ou pelo menos era candidato a ser um dos principais sacos de pancada. Quando eu vi que o grupo do Galo era tranquilo para se passar, um desses pontos era o Deportes Iquique. Outra coisa que agrava, o Galo sofreu 14 gols nos últimos 12 jogos, 3 vitórias em 12 jogos, mas o principal, o futebol muito pobre e aquilo que a gente falava alguns problemas a serem resolvidos contra o Grêmio, piorou contra o Vitória, piorou contra o São Paulo, aí piorou até que você foi descendo escalas até chegar no inferno. É legal falar isso no dia de eleição do Papa, mas você vai chegando, contra o Maringá e contra o Mirassol, já está num nível muito pior do que a gente achou que estava ruim lá atrás. E foi descendo degrau sem parar, até que você chega numa derrota vexatória para o Deportes Iquique. E eu completo agora 40 anos em julho. Eu lá na minha adolescência, vamos lá, 2001, time bom, ainda tinha 16 anos, início da fase adulta, tá? Eu falava assim, ali quando começou o período caótico do Galo em 2004, falava assim, olha, tem vergonha que é bom você passar por ela em determinados momentos, que eles acordam lá e mudam a tempo. E aí a vida vai passando, você vai ganhando casca, vai aprendendo, e você começa a perceber cenários do futebol. Isso é uma coisa que eu tenho certeza atualmente, é que vergonha nenhuma causa esse sentimento de que vamos mudar um pouco o que está rolando aqui. A prova disso, você não precisa ir longe, você não precisa nem pegar a máquina do tempo do Camisa 12, é que o Galo lutou contra o rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro, desmontou parte desse time e flertou demais com o perigo novamente. Galera, olha a lógica dos gênios. E os gênios, aí, eu falo de diretor, do dono do clube e tudo mais. Exatamente quando você vai começar o Campeonato Brasileiro, você enfraquece o seu grupo. É meio que um processo inverso de tudo que o Galo fez no passado. O Galo meio que disputava o Campeonato Mineiro com o grupo e falava, olha, aqui eu vou economizar muito em salário e vou deixar para reforçar daqui para frente. O Galo deixa para negociar Alisson, Davidson, Otávio no fim do Campeonato Mineiro para disputar Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil com o elenco mais enfraquecido. Isso tem lógica nenhuma, em lugar nenhum do mundo, é por isso que eu falo. Não existe lição, galera. Se você está em casa esperando que, olha, eles estão assustados com a repercussão do que está causando, agora eles vão ver que algumas dessas peças não conseguem vestir a camisa do Atlético. Galera, esquece. Na moral, não adianta te iludir, não adianta mesmo, porque isso não vai acontecer. Até porque vai ter um exército, principalmente, trabalhando em formação de que existem jogadores ali que estão indo muito bem nos treinos. Aí você vai falar assim, peraí, deixa eu perguntar para o resto da imprensa então. Tá indo bem? A gente não sabe, o treino é fechado. E coincidentemente, só quem tem essa missão de passar as informações positivas vão jurar que o Palácios rende muito no treino ou qualquer outro jogador, que é nítido que... Não, mas o Caio no treino não é essa tragédia, não. Olha, o Bernard está evoluindo no treino. Então, eu acho que a principal preocupação, de uma forma geral hoje, de quem toca o clube, de um modo geral, é a repercussão e não o que está sendo visto. Existe um tempo que o Atlético se preocupa mais com a repercussão do que com o que acontece dentro das quatro linhas. Infelizmente, isso é muito real, isso tem acontecido demais.
A turma que está lá, eles têm dificuldade de aprender muita coisa sobre futebol, mesmo alguns estão no futebol há muito tempo, de SAF, de administração de base feminino, como eu vou falar daqui a pouco, mas uma coisa essa turma já aprendeu. Eles precisam administrar tempestades. O que é administrar tempestade? Eu gosto de usar sempre exemplo. O que aconteceu quando o Galo tomou a bola na trave aos 26 do segundo tempo, lutando contra o rebaixamento, conseguiu livrar do rebaixamento? No dia seguinte, na mesma noite, avisou que 2026... Gente, a gente estava em dezembro de 2024. Mas em 2026 será Nike. Vocês lembram do meu pós-jogo aqui? As cortinas de fumaça? Aí, no dia seguinte, olha, o Galo está tentando o treinador do Botafogo. Essa galera já percebeu que futebol, que o mundo, de um modo geral, hoje, ele muda muito rápido. Então o foco vai mudando, e a gente precisa de algo temporário para nos embriagar, para que a gente esqueça aquilo ali, e depois a poeira baixa e a repercussão já não é tanta, não. Então o que a gente precisa hoje é de um elemento novo, realmente, né? Mas já que eu citei que base feminino, gente, o Atlético, esse time que está com 3 vitórias em 12 jogos, que flertou aí com a zona de rebaixamento do Brasileiro, agora conseguiu um meio de tabela, né? O Atlético no Sub-20 está na penúltima posição, fazendo campanha de quem será rebaixado no Brasileiro Sub-20, porque esse ano tem rebaixamento, e no futebol feminino, que já foi rebaixado e está no segundo ano, está na penúltima posição por lá também. Ou seja, gente, eu não estou falando aqui algo que não foi prometido, tá ok? Aliás, o atleticano, de um modo geral, ele tem usado muito aspas para cobrar o que ele quer. Olha, eu quero isso. Eu não vou falar nada. Eu vou usar o que me prometeram. E prometeram um elenco que bateria de frente com qualquer elenco do Brasil. E o que a gente tem hoje é um elenco que toma pro lanterna do campeonato chileno, uma base que está para ser rebaixada no Brasileiro Sub-20 e no futebol feminino, um time que já foi rebaixado e está lá na penúltima posição da segundona. Ah, mas entregou o estádio, que está cheio de problema também, desde que foi inaugurado em 2023 e a gente está no meio de 2025, que até hoje é só consertar problema do estádio. Então é para sentar, juntar todo mundo do lado. Não sei onde agora que é a reunião, deve ser lá na Arena MRV mesmo. Já ia falar na sede de Lourdes. Vai ser ritual nosso por um tempo, até perder esse hábito. Chama todo mundo para a Arena MRV e fala: o que está rolando aqui? Mas pelo menos notícia de dívida não tem. Tem. Porque quando o presidente do Cuiabá vai para o microfone, quando o presidente do Atlético Paranaense vai para o microfone, o assunto ainda é dívida. E repito, não é aqui um discurso de que eu estou tirando da cartola assuntos aleatórios. Tudo que foi prometido que não existiria, existe nesse momento. Porque agora não é dívida do Tardelli, do Michael Suel, do Prato. Agora é dívida recente que bate na porta o tempo todo. E quando o clube vai negociar, quando o jogador vai negociar com o Atlético com fama de caloteiro, aí o salário tem que ser mais alto, o clube lá vai pedir um valor mais alto, porque ele sabe que a chance de calote vai ser muito alto, né? Aliás, a derrota de hoje dá uma brochada e quebra demais o clima para a partida contra o Fluminense na volta para a Arena MRV, né? Se você consegue hoje um desempenho mais ou menos, cria todo, tá voltando, Galo e Fluminense, vamos lotar aí, fazer uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. Aí eu vou usar até a frase do Cuca lá na coletiva no Chile depois da derrota para o Deportes Iquique. O atleticano pode aceitar uma porrada de coisa, até desorganização, assim, você vê que tá problema técnico, mas quando vê que tá faltando a faca entre os dentes, aí ele já fica, mas será que compensa abraçar? Porque assim, eu não tô sentindo que o lado de lá tá querendo mudar também. E não tá dando para sentir isso nesse momento também, não. Não tô falando que é para boicotar o Atlético nem para MRV. De jeito nenhum, nunca vou fazer isso. Inclusive, eu sei que algumas pessoas, aí em 2019, quando rolou uma campanha de público zero, 2018 ou 2019, tô tentando lembrar. Eu no Alterosa Esporte falei, sou contra público zero. Porque você tem que ir para o estádio demonstrar o seu sentimento. Seja ele positivo ou negativo. Você tem que estar lá.
O seu lugar é no estádio. Não, público zero. Eu falei, gente, público zero é confortável demais para quem está fazendo serviço ruim, cara. O público zero nunca, sempre foi algo pró-administração ruim. Porque ali fica escancarado em manifestações, e eu deixo isso sempre claro, que as manifestações elas são válidas ali depois que a bola parou de rolar, porque com a bola rolando você tem que fazer o Galo ganhar, mas parou o jogo, você manifesta contra o dirigente. Ah, mas as torcidas não estão puxando o grito contra quem eu quero manifestar. Puxe você mesmo, então o seu grupo de amigos não importa. Mas você tem todo o direito, mas repito, com a bola rolando é para fazer o Galo ganhar. Né? Na Sul-Americana, os 2 jogos que restam aqui contra Cienciano e Caracas, seja o time titular, seja com DM cheio, DM vazio, o que for, se quer classificar na Sul-Americana, aí é para usar time titular nas 2 partidas, fazer 6 pontos e garantir essa classificação. Né? Agora tem até que acompanhar o jogo do Cienciano contra o Caracas, que vai começar daqui uma horinha. É titular. Agora, se quer abraçar a causa do Jardim e falar assim, olha, nós não temos condições de disputar 3 competições, assume a incompetência, acontece o que eu falei no último ou no penúltimo pós-jogo e fala assim, olha, nós regredimos para 2008. O que acontecia em 2008? A gente entrava na Sul-Americana com reservas, com a intenção de ser eliminado, porque a gente só queria focar em permanecer na elite do futebol brasileiro. Então você já regrediu aqui na base que está nas últimas posições, num futebol feminino que não existe mais, nas notícias de dívidas envolvendo o Atlético, e aí você volta a focar nesse comportamento de uma eliminação intencional para focar, porque você não tem capacidade de montar time para mais de uma competição. Aí assume a sua incompetência e faz isso então, que é basicamente o que o Jardim falou na coletiva dele lá, né, aqui do outro lado da lagoa, e que a gente zoou pra caceta, mas que talvez não seja o pensamento do atleticano, mas pode ser nesse momento o pensamento de quem está lá no clube. O fato é que a missão impossível para a classificação pode se repetir também na Sul-Americana depois da missão impossível no Campeonato Mineiro. Por que o time está estourado agora? Porque erraram o calendário, foram para uma competição desnecessária, fizeram uma viagem desnecessária ao invés de fazer pré-temporada em Belo Horizonte, estouraram o time todo, não tinham condições de fazer um elenco digno de disputar mais competições, e aí erraram tudo. Não está acontecendo isso por acaso, galera. O erro começa lá atrás para você demorar a contratar o treinador, vocês demoram a contratar o treinador, então todos os times com treinadores contratando ele para o mercado, você escolhe seu treinador, aí seu treinador começa a indicar reforço e já está todo mundo contratando. Aí você já tem que pagar mais caro porque você chegou atrasado no mercado, ou você não tem pré-temporada, você vai para uma competição desnecessária lá nos Estados Unidos, você não tem seus reforços lá, você não tem a base do seu time para montar, para fazer essa pré-temporada, os reforços chegam, não fizeram pré-temporada, já precisa entrar dentro de campo na correria, você volta para cá para a missão impossível de classificar o time, não pode poupar ninguém, estoura todo mundo e não tem elenco para o calendário que vem por aí. É erro de futebol. Não existe outra explicação. É erro de futebol. Por mais que exista contorcionismo para explicar isso, é o que aconteceu. Precisava, na raiva que a boca secou, precisava ter um copo d'água aqui nesse momento. Beber um protetor solar aqui para hidratar a garganta. Mas vamos lá. O Cuca na coletiva falou, a responsabilidade hoje é toda minha. Falei de dirigente? Falei de administração de futebol? Fechamos esse assunto, essa parte então. Vamos falar de treinador e jogador. Cuca, hoje a responsabilidade é sua e dos jogadores também, mas hoje é muito na sua conta. Assim como eu falei contra Mirassol, contra Maringá, quando nós tivemos essas partidas que eu falei, o Cuca tá de brincadeira de ir para a coletiva de citar 26 finalizações. Hoje, em determinado momento da partida, eu abri o SofaScore e tava lá 72% de posse de bola. Eu falei, meu amigo, se o Cuca vier com papo hoje de 72% de posse de bola aqui na coletiva, eu vou quebrar o meu computador, eu vou pegar o meu computador e jogar pela janela. E graças a Deus que pelo menos hoje ele teve a mínima noção de não usar posse de bola numa derrota para o lanterna do campeonato chileno. A responsabilidade hoje é toda minha, parecia um jogo tranquilo no início,
O futebol pobre, você vai me desculpar, meu amigo, por mais que a diretoria tenha errado com você, de negociar Otávio, Davidson, Alisson lá, porque era para acontecer o quê? Vai continuar aqui o Otávio, Davidson, Alisson, ainda vou te entregar mais 2 peças, porque agora o caldo vai engrossar. Não, eu não vou te entregar essas 2 peças e ainda vou tirar mais 3 peças. Ok, mas já falei da diretoria. Dito isso, contra Maringá, Caracas e Kik, o Cuca, seja com Igor Gomes, Bernard, Caio e Palácios, o futebol precisa ter um mínimo de organização. E isso a gente não viu em campo. Não viu mesmo. Teve um internauta que outro dia um cara postou alguma coisa elogiando, não sei se foi pós-jogo, alguma coisa que eu falei no Alterosa Esporte, acho que foi falando no Alterosa Esporte, o cara postou no Twitter e um cara internauta comentou assim, mas esse Fael aí, ele bateu em Cudê, Filipão, quem mais que foi treinador aí recentemente? Milito, ele bate mais nos treinadores, e tô batendo no Cuca agora, e bati nos atuais dirigentes da SAF, e bati em Sete Câmara, e bati que é o termo do futebol, obviamente, e com o Daniel Nepomuceno, que sempre foi um parceirão meu, quando saiu do Atlético, inclusive, a gente não estava nem se falando. Lembro muito bem, inclusive, da mensagem do último dia que eu mandei para ele do mandato dele. O Sete Câmara ficou bem um caso público, minha relação com ele, já contei essa história em podcast, já virei a página, deixei isso para lá, não me magoou mais, de verdade, juro para vocês que curei qualquer mágoa no meu coração. E lá na Band, criticava erros da gestão Calil e o Camisa 12 estava em protesto contra a administração de Alexandre Calil e me lembro de uma postagem que fiz depois da goleada sofrida em 2011, que eu falava que em 2008 Calil chegou nos braços da torcida, que ele chega nessa eleição hoje debaixo de arremesso de ovos. Claro que depois daquele placar do clássico exagerei nas palavras, exagerei na forma como se trata o presidente do clube, da instituição, mas naquele momento ficou claro que seja Calil, Nepomuceno, Sete Câmara, os atuais donos da SAF, isso aqui para mim é blindado. E não com o treinador não vai ser diferente. Errou, será criticado aqui, seja no pós-jogo ou no Alterosa Esporte também. Inclusive o Cuca, que já recebeu um caminhão de elogios aqui por diversas vezes, inclusive agora nessa contratação dele. Bola rolando agora então. Cuca me surpreende um pouco na escalação. Galera, quero agradecer aqui só o Daniel Damilo, parceiro antigo do Camisa 12, desde lá de 2009, 2010, que me deu um cronômetro aqui agora, porque como eu enxergo pouco, eu tenho dificuldade de ver aqui a câmera desliga com meia hora de vídeo. Então ele me deu um cronômetro grandão para eu colocar aqui atrás da câmera. Valeu, Daniel. Me ajuda bem. E além de perder o foco facilmente, eu ainda enxergo pouco. Então vocês imaginam o caos que é para gravar um pós-jogo. Por isso não faço live, porque senão o chat não ia deixar eu desenvolver raciocínio. Bola rolando. O Cuca me surpreende na escalação pelo número de jogadores que ele poupou. Eu temia que ele fosse ainda jogar com Coelho, Rony, aí ele optou por Scarpa, Alonso. Eu imaginei que ele fosse até com praticamente todo mundo do time principal que ele tinha à disposição. Natanael, Vera, né? Então me surpreende ele ter poupado algumas peças ainda dessa base de time principal que você tem hoje à disposição. Aí você tá se contradizendo, porque você tá puto com a derrota, mas tá falando que era para ter poupado mesmo. Galera, repito, pro lanterna do campeonato chileno, você pega todos os placares do Deportes Iquique, outro dia a torcida estava invadindo o campo lá para protestar contra eles. Você tem que ter um mínimo de futebol, um mínimo, para você falar assim, olha, perdeu, mas nesse contexto, eles acharam uma jogadinha, mas como que o Galo foi bem, né? Uma lástima aqui essa derrota, porque o Galo não fez uma atuação ruim. E o Galo tá o caos. O que mais me assusta, eu vou falar daqui a pouco, é quando o adversário quer jogar contra o Atlético, ele joga. Mas começa a partida, eu falo, Alonso de titular. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 lembra que contra o Caracas eu falava, galera, quem mais me preocupa é a situação aí é o Alonso, né? Teve um jogo que acho que foi esse, que o Alan Franco estava gripado, que era outra situação também dos que jogam em seleções, não descansam nas pausas também. Eu falo, Alonso me preocupa. Mas o jogo começa, falei, o jogo está controlado, o Alonso vai assistir esse jogo. Brinquei, eu posso falar aqui quem que é meu cara que já postou até no Twitter ele também, putaço. Falei até com o Lélio Metralha. Falou, Lélio, hoje é o Alonso
num quadradinho do campo, o Rony, igual o Ronaldinho em jogo festivo, pega, passa e mesmo assim você tem que ganhar esse jogo. Fácil, na técnica, na bola, pega, pum, tum, 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 tum. Gente, nós estamos falando aqui, olha só o que eu estou falando, Rony, Scarpa, Alonso, Everson, Saravia. Nós estamos falando aqui de jogadores que estiveram em finais de competições nos últimos anos aí e que poderiam facilmente liderar uma vitória tranquila do Atlético. Mas essa tranquilidade dos minutos iniciais, ela não conseguiu permanecer por muito tempo. Porque o Atlético consegue o gol do Rubens e aí vem na minha cabeça, agora é o desafio do Atlético. Por quê? O fã de carteirinha do Camisa 12 tem coisa que acontece no jogo que ele já pensa em casa. O Fael costuma falar disso aí. O Maringá, o Mirassol e até o Caracas, até tirei o chinelo aqui porque eu vou arredar a cadeira para lá e para cá, né? Eles respeitam o Atlético. Então eles ficam lá atrás. Eles ficam aqui, ó. Ficar aqui porque é o Atlético, né? Nós estamos jogando aqui para tomar o gol. O Juventude foi também um caso desse. Tomar o gol. Agora a gente precisa propor o jogo. Vamos para cima? Vamos. Cara, tomou amasso do Maringá, do Mirassol, do Juventude. Do Caracas, para ser sincero com vocês, eu não lembro muito bem do cenário do jogo, não. Mas desses aqui, sim. Eles, quando quiseram propor o jogo, ir para cima, o Atlético foi facilmente envolvido. E nesse momento que o Iquique faz o gol hoje, que o Atlético estava com esse 72% de posse de bola, é a objetividade. A forma como eles conseguem, com pouca posse de bola, terminar esse lance em finalização e o Atlético não. O que eu falei com o Atlético? Eu tinha informação do treino dos Estados Unidos que o Atlético treinava. Bola no Everson, o Everson falou isso para mim numa entrevista do Troféu Tele Santana para a TV Alterosa. Ele falou, olha, a nossa jogada tem que ser muito objetiva. O momento que a bola sai daqui até a finalização tem que ser muito rápido. É por aí o que ele falou na entrevista. E isso não acontece mais. Então você não pode criticar o Milito por estar fazendo isso em uma determinada etapa da temporada passada e poupar o Cuca nesse momento pela história que tem no clube. Se está acontecendo, isso tem que ser dito. Time burocrático para conseguir finalizar no gol. Na verdade, para finalizar, assim, consegue as finalizações da bola na lua, bola na arquibancada, bola para cá, bola para lá. Falando de converter ele numa finalização de perigo, para fazer o goleiro trabalhar. Você fala assim, não, o goleiro desse está trabalhando pra cacete, hein? Quanto o Grêmio, por exemplo, eu falo, o Galo teve um bom volume de jogo. Mas contra o Iquique, você via o caos, uma desorganização. Já o adversário, quando precisou, tomei o gol, vou precisar nesse momento colocar a bola no chão e propor o jogo, todos eles conseguiram ter uma resposta muito rápida e muito direta contra o Atlético. Gol do Deportes Iquique. Falha ali o Rômulo, que tem sido a escolha do Cuca na zaga pelo lado direito. Aí eu repito, o que eu falei no outro vídeo lá é contra o Mirassol ou Maringá, que é um cara que pega a bola antes do meio campo. Vocês vão me ajudar, eu não vou lembrar mesmo. Eu acho que é Mirassol. O cara pega a bola antes do meio campo e carrega o campo inteiro até finalizar, que eu falei, meu amigo, o Lianco teria dado uma arrepiada no cara, dado uma lenhada, né? Aí o Romulo, me ajuda aí. Aí o Mirassol mesmo, no segundo gol, o cara samba pra lá e pra cá no Roman, consegue finalizar no rebote ali, do Everson ali, eles conseguem fazer o segundo gol. Aí hoje o posicionamento ridículo do Romulo. Depois, meu amigo, não adianta falar que, ano passado eu fui encostado, fiquei o segundo semestre todo encostado. Se você não me ajudar a te ajudar, aí não vai ter jeito. Mas o fato que me preocupa é que o zagueiro que vem tendo chance como titular, né? Porque o Palácios fica errando demais, eu já desisti dele. Mas o cara que talvez seja o titular para o jogo contra o Fluminense, tem uma falha tão bizarra como aconteceu hoje no primeiro gol do Deportes Iquique, me preocupa demais. Outro fator, bola aérea, que é um tópico que está se repetindo no Camisa 12. Olha, não era Cuca e era Milito, não. É assim, assustador como que o Atlético é ineficaz na bola aérea lá na frente, quando está no ataque, e é ineficaz na bola defensiva também, a bola aérea defensiva. Cara, eu ri do Vasco ontem tomando um gol de um anão, de um gnominho lá,
A mesma coisa com o Atlético hoje. O cara que só malha trapézio lá do Deportes Iquique, com o pescocinho igual uma tartaruga aqui, ó, fez o gol com uma tranquilidade enorme por causa de posicionamento da defesa, batendo cabeça, um caos danado. Preciso realmente de um copo d'água. Mas tô cheio de visita aqui em casa, não vai dar pra abrir a porta agora não. Eu pedi pra patroa. Ô, turma, eu preciso dar um recado pra vocês da KTO. Tem chance extra, além de ter escrito chance extra aqui no comentário fixado, você pode clicar nesse link aí, porque realmente está sempre tendo chance extra na KTO, que é aquele palpite que se você errar, você tem o valor apostado de volta até R$50, mas hoje era dia de ganho aumentado. Você fazia sua apostinha lá, sua múltipla na Sul-Americana e na Libertadores, selecionava a múltipla de 3 ali, com odd de pelo menos 3, e aí quando você clicava ali, você vê que debaixo da aposta tem um quadradinho. Clicou nele, ganho aumentado, potencializava até 25% da sua aposta. KTO.bet.br, o link está no comentário fixado aqui. Quem quiser dar moral pro Camisa 12 pro pós-jogo, clica nesse link aí, tá beleza? Bora lá, mas espera o pós-jogo acabar. KTO pode esperar também. Espera aí, daqui a pouco. Ou então, se você tiver no computador e no celular, eu gosto de usar, por exemplo, no computador mesmo a apostinha. Aí você está assistindo no celular, abre no computador. Está assistindo no computador, na televisão de casa, pega o celular e abre a KTO.bet.br. Vamos lá. Eu me preparei realmente para uma atuação que não era de encher os olhos, mas foi muito mais tenebroso do que isso. É que eu não conseguia ver qual era a proposta do Atlético. Falar assim, olha, o Atlético está optando por jogar dessa maneira. Olha, o Atlético tomou um gol do Deportes Iquique, mas nesse momento o Atlético está pensando em jogar acionando mais o Bernard? Não. Olha, o Igor Gomes hoje vai mais pelo lado direito e o Rony vai sair para buscar essa bola, para puxar... Não. O Atlético vai arriscar uma bola do Alonso no corredor para o Palácio? Cara, eu não consegui identificar nada nesse time do Atlético. Nada. E vamos começar a citar nomes. O Igor Gomes ele tem uma característica que eu chamo de ações de bolsa de valores. Atualmente está sendo a Banco do Brasil e Petrobras. Mas todas agora também estão oscilando muito. Vai lá para cima, aí você compra, aí ela cai, aí você vende. Não é errado fazer isso, mas tem gente que faz. O Igor Gomes, ele é a ação que você compra o dia que ela tá na alta e no dia seguinte ela cai. Ele vai bem lá contra o São Paulo, você, porra, merece, tá jogando mais do que qualquer um desse time. Cadê a chance do Igor Gomes? Entra contra o Botafogo, tem que sair no intervalo porque não joga nada. Veio contra o Juventude, porra, Igor Gomes e Scarpa do lado direito ali, funcionou, hein? Agora com o Deportes Iquique, time fraquinho, vai deitar, porra, não consegue fazer nada no jogo, Igor Gomes. Ação da Oi na Bolsa de Valores, nem sei se já teve recuperação, se fechou, que a porcaria lá não vale nada. A ação da Oi que eu tô falando. Aí vai Palácios pelo lado direito. Eu queria muito saber como que é uma reunião de um dono do clube com as pessoas responsáveis por certas contratações. Sabe, como o Patrick, que veio lá que foi pro... Acho que tá no Atlético Paranaense agora, nós empurramos a bomba pro Santos. Veio de São Paulo, né? O Fábio Gomes, milhões que foram 2 meses depois estavam indo embora. E o Palácios. Eu queria que, tipo assim, no dia da reunião da indicação do Palácio tivesse uma câmera e que os caras colocassem na TV a reunião e eles assistindo agora, falando assim, porra, que bomba que nós compramos. E aí, o que vocês me falaram na reunião agora? Por que não deu certo? Deixa eu dar um pause aqui e já volto na câmera porque o cronômetro apitou. 29 minutos agora, mas trabalhar com um tempinho de cautela. Vamos lá. Cara, ano passado tinha gente pedindo ele no time titular. Aí às vezes eu entro no aplicativo, assim, no carro de aplicativo, no táxi, eu tô numa lanchonete, o cara tá me servindo alguma coisa, fala assim, Rafael, você tem que falar na televisão para dar uma chance pro Palácio. E tá gravado aqui, depois da vitória do Grêmio fora lá. Não tem condição, gente. Não tem. Vai conseguir um golzinho lá na 18ª rodada do Brasileiro e você vai vir falar aqui, cadê a sua crítica? Você é corneta do caramba. Não pode se contentar com migalhas, que é outro lema aqui do Camisa 12. Mas vamos para o que interessa. Por quê?
o Igor Gomes, o Palácios custa aqui, custou muito dinheiro para o clube para contratar e tal. Eu não tenho muita fé que vai virar. O Igor Gomes custa aqui, mas o Bernard veio com o status de titular, custa uma grana que é de titular. E os jogos que eu fiquei mais preocupado com a atuação do Bernard, e não importa se fez o gol hoje, para mim a análise é a mesma, são contra os piores times que nós enfrentamos. Porque quando a gente enfrentou o Manaus, que o Bernard entrou em campo, eu falei, Bernard, pelo amor de Deus, é o Manaus, Bernard. Tem que mostrar alguma coisa. E hoje, contra o Deportes Iquique, eu falava, Bernard, é o Deportes Iquique. Coloca essa bola debaixo do braço e fala, assume a responsabilidade, chama pra você, porque você não é barato pro clube. Mas não tem jeito, galera. Não tem jeito mesmo. Eu também não tenho mais esperança de ver uma situação diferente desse quadro, desse cenário que a gente está vendo agora em relação ao Bernardo. Aí o Thiago Fernandes e o Everton Guimarães trouxeram a informação, lembrando, não é culpa deles, eu estou falando da informação deles, eu estou falando do jogador, de um possível interesse no Alan. Galera, o Atlético, ele precisa se desprender de passado. Eu falava isso para os dirigentes, para os donos do clube agora, esquece Alexandre Calil. Mas é a nossa febre, cara, assim, o Tardelli ficou bravo comigo no Alterosa Sport quando ele foi pro Santos, depois queria voltar para despedir, e eu falei, galera, não passou o período. Depois ele perdoou, ele voltou a seguir lá de novo no Instagram. Ele tinha ficado bravo no dia, parou. O Gemerson, porque conhece o clube, foi campeão da Copa do Brasil, é o que precisa, é o que você consegue trazer no momento, é só porque já passou pelo clube. O Cuca, quem vai trazer agora no mercado? Vamos atrás do Cuca. A gente sempre está preso no passado. Eu repito, a torcida do Galo sempre pedia Prato de novo, Dátulo de novo, sempre pedia os caras de novo. Aí nós ficamos presos na volta do Bernard. Eu vou me incluir nessa lista, ok? Pra que ficar preso sempre no passado? A gente precisa de lateral direito agora, todo mundo pedindo Marcos Rocha. Talvez pudesse ser uma boa, mas ficar preso no passado sempre. Eu não entendo esse comportamento, esse comportamento crônico do clube, que não é dessa gestão. É histórico no Atlético isso. E aí é um termo que sempre é falado no futebol. Nós precisamos, aí é na gestão atual, nós precisamos ser criativos. Isso é ser criativo? Isso é ser criativo? Porque para contratar o Rony, o Dudu, o Júnior Santos, cara, meu pai que tá no modo avião com a cabecinha dele lá mais ou menos, não consegue, cara. Você não consegue achar um volante numa situação que custaria isso e sem essa de tipo, é porque a gente já conhece, já passou aqui, o treinador. Não, cara. Aliás, por falar em indicações do Cuca, a gente, quando contrata o Cuca, a gente fala, não, porque montador de elenco, né? Mas, cara, o Cuca ficou meio eufórico quando anunciou na coletiva lá atrás que o Caio Paulista estava fechado com o Atlético. Caos. Vitor Hugo não mostrou nada até agora. Mas a situação mais assustadora para mim é que o Júnior Santos não está conseguindo carregar uma bola por 5 metros. O Júnior Santos não fez um lance ainda pelo Atlético. Não estou falando gol e assistência não, gente. Não estou falando que eu vi um lance do Júnior Santos que ele conseguiu, como mágica o Scarpa, né, desatar um nozinho. Ele não conseguiu, cara. Assustador. E não é só assim do tipo, o meu amigo Gabriel falou assim, sobre mexer o doce, porque em 2022 o Cuca falou que ia mexer o doce, mas em 2022, por exemplo, ele não conseguiu. Né? Se tinha que mexer o doce era agora, meu amigo, porque são 3 vitórias em 12 jogos. A chance disso acontecer maior é se voltar alguém do DM. Principal desfalque nesse momento, Lianco.
A zaga do lado direito tá uma mãe. Foi assim quando Vitória, quando o Leandro estava fora, e tem sido assim em todos os jogos. E eu não sou, teve um podcast da bancada lá no Portal Ai que eu falei, alguém me perguntou assim, mas e o Alonso? Por que que... Eu falei, cara, eu só não acho que o Alonso, e eu falei isso acho que no Galosofia também, num vídeo sobre polêmicas, eu falei assim, eu só não acho que esse Alonso, o Alonso é outro exemplo, como foi, eu citei de James, Bernard, Alan, Tardelli, agora sempre recorreu à mesma coisa, parte da torcida do Galo coloca o Alonso como o monstro do futebol mundial. Eu tenho meus poréns. No vídeo do Galosofia eu falei que a minha polêmica é que Nathan Silva jogou mais que ele em 2021. Eu acho. E eu sei que é muito polêmico isso. Mas tá caótico, cara. Tá muito caótico. O DM precisa esvaziar com urgência, precisa voltar Lianco, Arana. Essas gambiarras na lateral esquerda tá foda, tá arrebentando com o time. A zaga pelo lado direito ali, o substituto, nenhum deles tá dando conta. E tá gambiarra na zaga pelo lado direito, na lateral esquerda e na volância. Tá foda. Cravar que vai melhorar, porque descansou o time agora, parte do time descansou e vão pra cima contra o Fluminense, não consigo cravar. Se o DM esvaziar um pouquinho, quem sabe? Eu esperava que o clube tivesse aprendido a lição pro Campeonato Brasileiro do ano passado, não aprendeu. Mas eu espero que para 2026, para que falar assim, nossa empresa está com a competição lá nos Estados Unidos de novo. Vamos! Que alguém tenha o bom senso nessa SAF de falar assim, deu merda ano passado, nós estouramos nosso time todo por causa disso. Vamos chamar o Figueirense, o Criciúma, o Vitória da Bahia, o Goiás, o Paysandu, mas não vão mexer com nós esse ano, não. Vão ter um pouquinho de paz. Agora, se não gosta de conviver com paz, aí já não é problema meu. Meu problema agora é enviar esse pós-jogo o mais rápido possível pro ar. Beijo no coração, até o próximo pós-jogo. Tchau!